Olá, bom dia. Está começando o programa DRM, o programa do canal dos livros apócrifos. Um prazer, meu nome é Denilson e eu todas as manhãs, ou quase todas as manhãs, estou aqui para conversar com você. Meu muito obrigado por me permitir entrar na sua casa, poder conversar contigo a respeito dos livros apócrifos. Então, nós temos muitas informações para todos vocês que estão aí do outro lado, que não são contadas para vocês dentro da Igreja Católica, dentro das igrejas evangélicas. Eles até conhecem que tem os livros apócrifos, mas não falam dos apócrifos. E apócrifos, vocês sabem que são livros proibidos, né? Hoje, nesse momento, eu vou falar sobre Baruque. Vocês já ouviram falar de Baruque? Sabe quem é Baruque? O Baruque, ele serviu a Jeremias num período quando o povo de Israel foi cativo na Babilônia. Baruque, ele era filho de um alto funcionário funcionário público da Babilônia. Ele tinha um padrão de vida elevado, um alto padrão de vida. E as histórias dele foram tiradas do cânon da Bíblia porque ele não era israelita, ele era um colaborador da obra, mas tem obras dele a obra dele ficou marcada, né, dentro do livro apócrifo. Se você tem um livro apócrifo aí, esse livro apócrifo aqui, gente, ele fala da história, ele conta a história de Baruque. Às vezes a gente se assusta com a história, né? Porque eu, por exemplo, quando era evangélico, os livros que me assustavam, os nomes eram Baruque, Abacuque, Sonfonias, tudo me assustava esses nomes, né? Aí a gente sempre falava que não, esses livros aí, eles não têm inspiração divina. Quer dizer, a gente não conhecia, né? Agora nós estamos conhecendo porque nós estamos lendo para você. Vocês vão ver que as histórias que são contadas, né, por esses profetas que foram retirados, se encaixa perfeitamente nas histórias da Bíblia. E o Baruque, ele, assim como o Jeremias era um profeta, ele também profetizou. Gente, ele também teve visões. Deixa eu ler uma profecia dele para o futuro, para o Apocalipse. Deixa eu me aproximar mais um pouquinho da câmera aqui. Deixa eu ver aqui para ficar legal. Beleza, aqui, ó. Está aqui na página 807, 806 do livro Apocalipse de Baruque. Aqui, ó, vê esse aqui, ó, Apocalipse de Baruque. Tá vendo aqui? Apocalipse. Aí tem Apocalipse de Baruque. Tá vendo? A ressurreição dos mortos. Preste atenção nessa palavra, porque ela tira uma série de dúvidas nossa, ser humano. Porque a maior dúvida nossa é referente à vida após a morte. Se há vida realmente após a morte. Então, por melhor que seja a pessoa que esteja falando, o pastor, o padre, o profeta, ele não foi na morte, ele não morreu. O único que morreu e ressuscitou foi o nosso Senhor Yahushua. Ele morreu e ele ressuscitou dos mortos. Aí vem falando aqui, ó, a ressurreição dos mortos. Preste atenção como é que vai ser. E ele falou-me, escuta Baruque. Quem foi ele? O Criador falou com Baruque. Yahushua falou com Baruque. Escuta, Baruque, as seguintes palavras e escreve no íntimo do seu coração o que estás para ouvir. Gente, quando a gente fala Yahushua, a gente pode estar falando de Yarro também. Porque as pessoas pensam, pô, quem falou? Foi Yahushua ou foi Yarro? Você que não entende, foi Deus ou foi Jesus? Que Deus é adjetivo e Jesus é um nome inventado. Mas o nome verdadeiro do Salvador da humanidade é Yahushua. Então a gente se confunde, né?
do Velho Testamento, quando Adão foi expulso do paraíso, até os dias de hoje, quem falou com o ser humano foi só Yahushua. Posso falar para você? Foi Deus falando com o ser humano o tempo todo. Só que Deus na forma de alma. A alma do Criador, que ele criou, ele começou a falar com as outras almas, porque Yahushua, ou Jesus, como você conhece, foi a primeira alma criada no mundo. Sabia que foi a primeira alma? Porém, quem veio foi Adão. Ó, veja bem, ele foi a primeira alma criada, mas aí o Criador, dono de tudo, conhecedor de tudo, do bem e do mal, Pai da terra, veio, botou as mãos dele poderosa na terra, pegou o barro e junto com muitos minerais fez o homem, soprou-lhe na narina. O sopro era a mesma alma que criou o Yahushua, o Jesus. Só que o Yahushua, ele não tem corpo. Ele é uma alma que não tem corpo. Então, essa alma passou a tomar conta enquanto o Pai Espírito foi para o seu descanso. Essa alma passou a tomar conta desde o início que Adão foi expulso do paraíso, que ele foi expulso. Quando ele foi expulso do paraíso e perdeu a natureza luminosa, então ele perdeu o contato direto com o Criador. Porque o Criador, ele falava mais ainda com o homem do que com os anjos. Porque os anjos foram criados para servir, os anjos recebem ordens. Todos os anjos. Só um aí que ele é diferente, porque foi o primeiro, né? Que foi o Samaú, o Gadriel, Estrela da Manhã, o que eles chamam de Lúcifer. Então esse foi diferente, porque esse foi o primeiro e recebeu uma incumbência de ser o arauto do Criador. Mas os restantes dos anjos são tudo para servir. O próprio Miguel, que é um anjo forte, o Miguel, ele também recebe ordens. E ele está aqui para servir o ser humano. Claro, primeiramente a vontade de Yahweh, mas depois o ser humano. Ele defende, o Gabriel, gente, ele defende as pessoas quando a pessoa morre, segundo a Escritura, os apócrifos, quando a pessoa morre, ela permanece 7 dias do lado do corpo, certo? Por isso que nas igrejas católicas e algumas igrejas batistas celebram missa de 7º dia, porque é como se fosse uma readaptação, a mesma coisa que aconteceu quando Adão ele saiu do paraíso, ele teve uma readaptação a esse planeta. Quando a gente sai desse planeta, que a gente entrou por outras maneiras, a gente foi enviado para o útero da nossa mãe e a nossa alma entrou no nosso corpo e aí nós saímos pelo útero da nossa mãe. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. O Adão não saiu pelo útero de mãe nenhuma, então ele foi criado da terra e foi pego para colocar no meio do paraíso. Mas ele, infelizmente, não cumpriu uma ordem do Criador. E a desobediência para o Criador, ela não tem jeito, você tem que obedecer. Mas ele não vai botar a faca no teu pescoço e dizer assim, ó, você tem que me obedecer de jeito nenhum. Ele não vai jamais te obrigar a você fazer nada, a te aceitar. Ele não vai te obrigar a nada. O Criador, o Pai Yahweh, ele não obriga ninguém, porque ele fez seres livres para tomar decisões. A decisão quem toma na sua vida é você. Você ouve, você analisa, aí você toma a decisão. Quando alguém toma a decisão por você, esse alguém é teu juiz. E o teu juiz dará conta da decisão que é tomada. Mas vamos lá ao assunto que é o mais importante, ressurreição dos mortos, vida após morte. E ele falou, me escuta, Baruch, as seguintes palavras que escreve no íntimo do teu coração. O que estás para ouvir com certeza, a terra devolverá os seus mortos. Olha o que ele está falando, toda a terra vai devolver todos os mortos, gente. Teu pai, tua mãe, teu avô, teu tataravô, a terra vai devolver todos os mortos, assim como aconteceu com o corpo de Abel, quando Caim matou Abel, não sei se vocês conhecem a história, Caim matou Abel, aí ele foi esconder o corpo, cavou um buraco, jogou o corpo de Abel na terra, a terra tremeu e devolveu o corpo, porque a ordem natural das coisas foram mudadas, gente. Não é o pai que enterra o filho tem que enterrar o pai.
Então quem teria que morrer na ordem do Criador seria Adão, depois Eva, aí depois morreria o Caim e depois o Abel. Mas o Caim foi lá e matou o Abel. Então ele quebrou um ciclo que foi dado pelo pai. E isso vem desconcertado até hoje. Porque foi assim que entrou a violência no mundo. É assim que você vê policiais matando bandido, policiais, bala perdida matando gente no meio da rua, vingança, pessoas... É assim que surgiu a morte. Veja bem, quem mata não são os demônios. Demônio não mata ninguém. Demônio não tem poder para matar ninguém. Quem mata o outro ser humano, quem tira a vida é o próprio ser humano. Por isso que o preço vai ser caro, porque ele não pode, nenhum ser humano tem direito de tirar a vida de ninguém. De ninguém. Você pode ver que até dentro da Constituição, mesmo nesse governo república, diz que no artigo 5º, sabe por que as pessoas, eu fico vendo as pessoas falar assim, poxa, Denilson, tudo nesse país a pessoa se dá bem, né? Se libera da prisão, né? Tem habeas corpus, habeas data, tem a liberação, né? Porque não pode dizer, você vai assaltar sem arma, né? Você furtou. Então, nos crimes de delito, que você comete algum delito até 2 anos, assim, até delito que você não oferece uma ameaça para a pessoa. Você não disse, ameaçou, eu vou te matar, me dá aí que eu vou te matar. Se você pegou alguma coisa, possuiu alguma coisa, a lei, isso eu estou estudando agora, a lei, ela te favorece no seguinte, você vai responder, só que aquele crime, até 2 anos de reclusão, para você ficar lá detido, ele pode ser atenuado pelo delegado. O delegado pode te liberar mediante uma fiança ou mediante vendo a gravidade daquilo que você cometeu. O cara roubou uma galinha para comer, fazer para comer para o seu filho. Então roubou uma lata de leite. Perdão, furtou. Ele vai ser indiciado sim, por isso que essas lojas têm segurança, todas elas, mas ele não vai... As pessoas ficam indignadas, e alguns vigilantes ficam indignados, roubou, tem que ir preso, a sociedade é assim, né? Pô, isso, mas eu não acho justo o cara entrar num ônibus de manhã, só trabalhadores, e roubar só trabalhador. Não é justo o cara roubar ninguém, não é só trabalhador. Você já viu como é que você falou isso? Se roubasse um banco tá tudo bem. Não, gente. Essa sociedade, essa regra quem criou foi a sociedade. Então, deixa eu continuar lendo aqui, senão a gente vai entrar para um outro caminho. E eu quero falar sobre a ressurreição dos mortos. Então a terra devolverá os seus mortos, e a quem ela recebeu sob a sua guarda. O seio da terra está cheio de corpos guardados. Milhões de corpos guardados. Assim, os restituirá como eu entreguei. Assim, ele está falando assim, restituirá como eu o entreguei. Ele vai devolver o corpo perfeito. Vai devolver o corpo perfeito. Como eu entreguei, assim deixará reaparecer. Então será necessário revelar aos vivos que esses mortos foram reavivados e que se retomaram aqueles que outrora haviam perdido. E os que se reconhecerem é porque já haviam conhecido antes. De sorte será grandioso o julgamento, realizando-se de que fora prenunciado. Então haverá um julgamento. O maior julgamento da história da criação do universo. Todos nós seremos julgados. Todos. Você, meu amigo, que está aí, você que está sentado, você vai ser, não importa. Todos serão julgados. Todos. Mas existe aqueles... Todos nós somos pecadores, gente. Não tem um justo nessa terra. O único justo foi esse aqui, que mesmo assim... trocaram o nome dele, botaram um montão de apelido aí para ele aí, Jeová, Nissi, Jesus, Gadriel, botaram um montão de apelido para o Salvador. Esse aqui foi o único que veio aqui, ele conseguiu vencer todos os pecados. Todos os pecados ele venceu. Ele foi o único que conseguiu cumprir todos os requisitos das 300 e tantas leis
que Moisés deixou. E mesmo assim, sem erro nenhum, sem um erro, ele foi execrado, ele foi julgado, gente, por esse governo da terra e condenado a sair daqui da terra na força. A gente fala que ele foi convidado a se retirar. E ele sim é limpo. É porque ele está vivo, tá? Ele ressuscitou. E ele nesse momento está gravando. Tudo isso que eu não estou gravando aqui para você, ele está gravando na sua memória, na sua vida, de que tem uma pessoa falando para você, de que os teus momentos estão sendo gravados, estão sendo todos eles gravados, para depois você não falar assim, ou eu falar assim, ou nós não falarmos assim, mas pai, eu não fiz isso não. Já viu quando a criança faz uma besteira e bota a mão para trás e esconde? Então, é isso que vai acontecer. Aí vem falando aqui, olha só, na página 807. Passado o dia pré-estabelecido, a aparência dos pecadores será mudada. Então todos nós teremos a mudança na nossa aparência. Mas os que se comportaram de acordo com a justiça, não está falando que aqueles que se batizou, aqueles que deu dízimo, aqueles que fez oração, jejum, não. Aqui está falando assim, aqueles que se comportaram de acordo com a justiça. Ou aquele que não deixou de ir a um culto sequer, né, na igrejinha lá dele. Todos os dias ele estava no culto, todos os dias ele gritava, meu pai, me abençoa. Tem que se comportar de acordo com a justiça. A justiça de quem? Não é a justiça humana, não. A justiça divina. Resplandecerão de glória, a face dos malfeitores se turvará. Então, todo aquele que tiver cometido pecado esse, ou de outro, ou matado alguém, ou cometido um delito muito sério, não existe diferença de pecadinho para pecadão. Tudo é pecado, por isso que todo mundo peca. Mas existe aqueles pecados, gente, do tipo, quando Caim matou Abel, se ele se arrependesse, o pai ia perdoar ele, mas ele não se arrependeu. É um pecado que não tem arrependimento. As pessoas não se arrependem daquilo que elas fazem. E esse sim deixará sua aparência turva. Porque deverão suportar sofrimento. A aparência gloriosa daqueles que se comportaram corretamente, segundo a minha lei, que em vida tiveram prudência e que no seu coração plantaram a raiz da sabedoria. Então, se você hoje, amigo, amiga, se você plantar no seu coração hoje a raiz da sabedoria, que é aceitar Yahushua, não é para ir para a igreja não, gente. Isso não tem nada a pedir para a igreja não. É aceitar Yahushua dentro do seu coração. Pedir para ele transformar a sua vida. Reter ele, falar, pai, me perdoa pelos meus erros. Hoje eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ajudar o meu próximo, eu vou procurar ser a melhor pessoa do mundo. Eu vou ser um bom pai, uma boa mãe, um bom amigo. Eu vou me comportar nessa vida como uma pessoa bacana. Onde eu chegar, pai, eu quero fazer amizade, eu quero ter bons amigos. Eu vou me afastar dos vícios. Tu és um escolhido. E aceitou Yahushua, né, naturalmente, né? O seu rosto se cobrirá de esplendorosa beleza. Assim eles entrarão na posse daquele mundo há muito prometido e imortal. Vou ficar por aqui, página 807, livro de o Apocalipse de Baruch. Olha só quem está falando o seguinte, olha só. Esse mundo está todo corrompido. Essa carne aqui, essa carne que você está vendo, essa que você tem aí, que às vezes você pensa que é bonito, né? Ver aquela modelo e tal. Isso tudo passa com o tempo, gente. Tudo murcha, tudo cai. Tudo é vaidade aqui na Terra. Mas é difícil falar isso quando a gente é novo, né? É muito difícil. Eu sempre falava assim, quando eu ficar com 40 anos eu vou lá, falo pro meu pai, eu me converto, quando ficar com 60 anos, 70 anos, eu me converto e me entrego. E paro de fazer os pecados que as pessoas... Todos vocês sabem o que é erro. Todos vocês sabem. Quem faz bruxaria, quem está adorando gadu, quem está adorando imagem. Todos vocês. Ninguém é criança aqui. Todo mundo sabe aonde o calo aperta.
Então você às vezes está adiando uma coisa que você tem, é o inevitável. Você sabe a hora que você vai partir dessa terra? Estava pensando nisso ontem. E será que nessa hoje, agora, aqui a 2 minutos, e se você partir, seu tempo se expirar aqui na terra, o que você vai dizer para o Altíssimo? Porque nós seremos julgados. E aí, você aceitou o meu filho? Eu mandei meu filho lá para salvar vocês. Vocês aceitaram ele? Você trocou o nome, trocaram o nome, você procurou se esforçar para ver se realmente o nome que aquele rapaz está falando lá no videozinho lá, que vai me mostrar eu falando para você. Meu amigo, minha amiga, é tempo de você abrir teu coração. Aceite Yahushua. Renegue ao mundo, aos ídolos do mundo. Renegue a tudo que você conheceu como Deus, como divindade, renegue. E abra teu coração e deixe Yahushua entrar. Seja você quem for, rico, pobre, preto, branco, magro, gordo, quem quer que seja. Só existe um caminho. E aí Yahushua, ele disse, eu sou o caminho. Ele falou no singular, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou a vida e eu sou a ressurreição. Que essa palavra possa falar no seu coração. Se você tem dúvidas sobre o nome, nós temos um WhatsApp, você pode entrar nesse grupo. E que você, que é remanescente, que está ouvindo o que eu estou te falando, e que já está em Yahushua, parabéns. Continue seguindo firme, porque o fim está muito próximo. Forte abraço, um ótimo dia. Não se esqueça, no dia 16 de outubro, nós estaremos lá em Nova Iguaçu, no segundo encontro do canal DRM. Estaremos lá fazendo uma palestra, conversando com as pessoas, uma reuniãozinha, né? Com todas as pessoas, não vai ser respeitando a distância, né? Como nós sempre respeitamos a distância, e falando do amor de Yahushua. Tá bom, pessoal? E não se esqueça, me ajude. Você pode me ajudar? Eu quero a sua ajuda. Você pode me ajudar? E como é que você ajuda o Denilson? É simples. Dê o seu like nos nossos vídeos e peça para as pessoas se inscreverem no meu canal para que eu possa continuar na plataforma avisando a vocês, falando de mais outras coisas que estão escritas nos livros apócrifos. Tá bom, gente? Um forte abraço e que vocês tenham um ótimo sábado. Tchau!